Assim que nós começamos a ler o Evangelho de Mateus, nós encontramos a seguinte situação, capítulo 1, no versículo 18 a seguir. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Nós precisamos prestar muita atenção nas pessoas que Deus procura para realizar o seu propósito. Hoje não vamos falar de Maria, mas nós vamos meditar na atitude de José. Vemos que ela estava desposada com José. Esse é o fato no versículo 18. E esta que seria sua esposa ficou grávida, sem ele nunca ter contato com ela. Portanto, se nós nos colocarmos no lugar de José, nós vemos que este jovem, ele achou-se em grande dificuldade, porque aquela que seria sua esposa, em que ele confiava tanto, estava grávida e nada tinha a ver com ele. Mas a questão é que ela estava grávida do Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo. Se a gravidez de Maria era uma gravidez milagrosa ou celestial, a situação de José era uma situação descrita assim no versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo. Então a primeira coisa é que José era justo. E diz aqui que ele não a queria infamar. Esta é uma atitude de justo. Não querer infamar aqueles que falham. Claro que na consciência e nos pensamentos de José, ele estava diante de uma grande falha de Maria. E somente à noite ou no versículo seguinte é revelado a ele a realidade dos fatos que ele viria a conhecer. Mas ele, sendo justo, não a queria infamar, não querendo infamar. Quando alguém erra conosco, nós precisamos vigiar muito. Maria aparentemente tinha errado demais com ele, e de uma maneira tal que parecia algo que não tinha mais conserto, pois ela estava desposada com ele. O que fazer? A decisão dele é uma decisão de justo. Precisamos aprender com ele. Quando alguém erra conosco ou peca contra nós, nós passamos por uma prova. A prova da justiça. É porque José não quis aplicar justiça própria. Uma das maneiras de nós justiçarmos aqueles que erram conosco, através da nossa carne e dos nossos julgamentos, é publicarmos o erro do outro, ao invés de cobrirmos. Ele procurou cobrir aquela situação. Ele aguardou. Ele não a quis infamar. Se fosse um homem natural, carnal, a primeira coisa era se revoltar contra a situação e publicá-la. Todos diriam que ele estaria cheio de razão. É razão humana. E
com certo e de certo era razoável que ele se revoltasse. Mas diante de Deus não é assim. Diante de Deus, nós precisamos nos recordar do filho de Noé, que vendo o pai nu, ele publica a seus irmãos o erro de seu pai. E aquilo se tornou um problema para ele. Aqui nós vemos José, antes da revelação do anjo, cobrindo a situação de Maria. Assim, ele resolveu deixá-la secretamente. Veja que até mesmo a atitude de romper com o casamento, ele iria fazer de maneira secreta, sem publicação. Isto é uma atitude de justo. Veja que a Bíblia é um livro muito resumido, pois ela contém a revelação e a história da vida daqueles que andaram com Deus e foram instrumentos de Deus. José foi instrumento de Deus. E a sua atitude é para nós um exemplo de fé, de justiça e de sabedoria. É muita sabedoria, pois confiando em Deus, ele quis resolver aquela questão em segredo. Mas o que acontece com ele? Diz no versículo 20 que, enquanto ponderava nestas coisas, isto é, ele pensava na situação, ele ficou em apuros. Era uma situação muito constrangedora para ele. Enquanto ele pensava nisto, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Portanto, desde o nascimento, as lições que há por meio de Jesus Cristo são tremendas. E é para nós uma lição que devemos guardar, para que não infamemos ninguém, não façamos dos outros aqueles erros ou pecados dos outros, nós não façamos má fama sobre eles, nem o difamemos, nem o revelemos aos outros, para que assim nós possamos estar diante de Deus tranquilos e sossegados, pois precisamos perceber que são os outros que erraram. Devemos orar por aqueles que pecam contra nós e que erram contra nós, pois que eles estão em situação difícil diante de Deus. E José sentiu isto a respeito de Maria e percebeu a dificuldade em que ela também estava e que a dificuldade era muito grande. Mas quem resolve a situação é o Espírito de Deus. E Deus vem e lhe revela a realidade e os fatos. E ele não devia temer recebê-la. Foi outra situação que ele aceitou por causa de ser justo. Ele pôde aceitar isto de Deus. Ele iria casar com uma mulher que teria um filho do próprio Deus. Esta também é outra situação que exigiria dele compreensão, entendimento e capacidade para viver de maneira cheia de fé diante de todos. E assim foi o seu exemplo, e assim foi a sua atitude. Vamos meditar sobre estas atitudes e esta realidade diante de Deus. Devemos trazer daquelas atitudes santas de todos os que foram instrumentos de Deus, exemplo para nós,
para que possamos agir segundo o Espírito Santo e não segundo a nossa carne. Não adianta nós estarmos corretos e razoavelmente justos segundo a carne, porque nós não somos justos juízes. Devemos deixar todas as coisas com o justo juiz, que é o próprio Deus. Bendito seja Jesus Cristo, bendito seja o Senhor, bendito seja o Espírito, o único que nos guia a toda a verdade. Amém.